Existe um carro rodando nas ruas do Brasil agora, hoje, que custou mais de R$ 210 mil na concessionária, e que você consegue comprar, perfeito, andando, com couro e ar-condicionado gelado, por menos de R$ 50 mil. Não é um carro batido. Não é um carro com motor fundido. É um carro impecável, por um preço de hatch popular usado. E o pior, praticamente ninguém que comprou esse carro 0 km imaginava o que estava por vir. Hoje eu vou te mostrar 10 modelos que sofreram exatamente essa queda brutal, de mais de R$ 200 mil para uma fração disso, e o motivo real por trás de cada desvalorização, o motivo que a concessionária nunca conta no dia da venda. Fica até o final, porque o número 1 dessa lista é o carro que mais engana comprador desavisado no Brasil, e o motivo vai te deixar de queixo caído. Quando um carro de R$ 200 mil aparece por 47 mil, isso não é sorte, nem pechincha. Isso é o mercado te avisando de alguma coisa. Vamos entender, um por um, o que aconteceu com esses 10 carros, e o que isso significa se você está pensando em comprar um usado de luxo agora. Número 10. Citroën C6. Vamos começar com um carro que praticamente ninguém no Brasil sabe que existiu com esse nível de sofisticação. O Citroën C6. Lançado por aqui por valores que ultrapassavam os R$ 200 mil na época, o C6 chegou trazendo uma suspensão hidropneumática, aquela mesma tecnologia usada em carros oficiais do governo francês, capaz de absorver buracos como se eles nem existissem. Bancos de couro, teto solar duplo, motor V6 potente. Um carro de embaixador. Só que embaixador tem motorista particular e mecânico exclusivo. Você, dono comum, não tem. Hoje, esse mesmo C6 aparece em anúncios por valores entre R$ 35 mil e R$ 45 mil. E o motivo real não é falta de qualidade. É justamente o contrário. É tecnologia demais para uma rede de suporte de menos. A Citroën nunca teve uma rede de concessionárias forte para carros premium no Brasil, e quando a suspensão hidropneumática apresenta vazamento, muita oficina comum simplesmente não sabe mexer. O resultado é um carro incrível, condenado pela falta de gente capacitada para cuidar dele. Mas essa história de tecnologia sem suporte vai se repetir mais vezes nessa lista. E o próximo caso é ainda mais revoltante, porque envolve uma marca que simplesmente foi embora do Brasil e deixou os donos na mão. Número 9. Cadillac CTS. O Cadillac CTS chegou ao Brasil como cartão de visitas da GM no segmento de luxo. Motor V6 de mais de 300 cavalos, acabamento digno de executivo americano, e um preço de lançamento que passava tranquilamente dos R$ 210 mil. O problema é que a Cadillac nunca teve, de fato, uma operação consolidada por aqui. Poucas unidades foram vendidas, o que já era um sinal de alerta silencioso. E sabe o que acontece quando um carro vende pouco? A rede de peças desaparece com o tempo. Muita peça específica do CTS hoje só chega importada, com prazo de semanas e frete que às vezes custa mais que o conserto em si. Resultado: hoje você encontra um CTS, com motor e câmbio funcionando perfeitamente, por valores na faixa de R$ 40 a 50 mil. Um carro que respira sofisticação, sendo vendido pelo preço de um sedã popular com alguns anos de uso. Só que o próximo da lista prova que nem precisa ser uma marca rara para cair nessa armadilha. Essa aqui é uma marca alemã, conhecida, respeitada. E mesmo assim o carro despencou de valor de um jeito quase cômico. Número 8. Volkswagen Phaeton. Poucas pessoas sabem, mas a Volkswagen já vendeu, oficialmente, um sedã de luxo no Brasil que competia de igual para igual com Mercedes Classe S e BMW Série 7. O nome dele era Phaeton. E olha o nível de engenharia: estrutura híbrida de aço e alumínio, suspensão a ar totalmente ajustável, motores V6 e até V8, sistema de climatização com 4 zonas independentes, cada uma com seu próprio sensor de temperatura e umidade. A Volkswagen literalmente construiu uma fábrica de vidro na Alemanha só para montar esse carro à mão. Só que tem uma armadilha nisso tudo. Um carro super engenheirado, com peças de Audi, de Bentley, de Volkswagen, tudo misturado num só projeto, significa manutenção extremamente cara quando a garantia acaba. E o pior, a própria Volkswagen descontinuou o modelo global, o que praticamente sentenciou o suporte de peças no Brasil. O carro que custou mais de R$ 200 mil na concessionária hoje é encontrado por 45 a 55 mil. E ainda assim, poucos compradores se arriscam, porque o boca a boca sobre o custo de manter um Phaeton assusta até apaixonado por carro alemão. Mas se você acha que suspensão a ar complicada é raridade nessa lista, espera só ver o próximo. Porque esse aqui tinha motor de moto de alta performance dentro de um SUV de família. Número 7. Volvo XC90 V8. Sim, você ouviu direito. A Volvo,
marca símbolo de segurança e sobriedade, já vendeu um SUV com motor V8. O Volvo XC90 na versão V8 usava um motor desenvolvido em parceria com a Yamaha, a mesma fabricante de motos e barcos, entregando mais de 300 cavalos de potência. Um carro de R$210 mil ou mais, que unia segurança sueca com esportividade inesperada. O detalhe é que esse motor V8 é raro, específico, e praticamente não existe nenhum outro carro popular no Brasil. Isso significa peça de importação, mecânico especializado escasso e um consumo de combustível que assusta qualquer dono de posto. Some a isso o consumo de combustível na casa dos 4 a 5 km por litro na cidade, e você tem a receita perfeita para o desespero na hora de revender. Hoje, um XC90 V8 bem cuidado sai por algo entre 45 e 55 mil reais. Menos de um quarto do valor original. E o motivo, de novo, não é qualidade. É engenharia de nicho, cara demais de sustentar no dia a dia brasileiro. Só que engenharia de nicho é uma coisa. O próximo carro da lista tem outro problema: motor gigante, consumo assustador e uma marca inteira que praticamente sumiu do país. Número 6. Chrysler 300C SRT 8M. O Chrysler 300C é, sem dúvida, um dos carros mais impressionantes visualmente que já rodaram nas ruas brasileiras. Carroceria enorme, presença de gangster de filme americano, e debaixo do capô um motor V8M de mais de 350 cavalos. Quando lançado, facilmente ultrapassava os R$210 mil, especialmente nas versões SRT8, voltadas para performance. Só que aqui entra o detalhe cruel: a Chrysler encerrou suas operações oficiais no Brasil. Quando isso acontece, a rede autorizada de peças e serviços simplesmente desaparece. Sobra o dono, sozinho, comprando peça importada e torcendo para encontrar um mecânico de confiança que já tenha mexido no M antes. Combine isso com o consumo de combustível que gira em torno de 4 km por litro na cidade, um imposto anual salgado por conta da cilindrada, e você entende por que hoje esse mesmo 300C aparece à venda por valores entre 45 e 50 mil reais. Um carro que impõe respeito visualmente, vendido pelo preço de um utilitário usado. E se você pensa que motor grande e marca extinta é o pior cenário possível, calma. Porque o próximo item combina isso com um problema estrutural na própria carroceria, que gera medo até em seguradora. Número 5. Jaguar XJ, geração X350. O Jaguar XJ da geração X350 foi um marco de engenharia. A Jaguar decidiu construir a carroceria inteira em alumínio rebitado e colado, técnica emprestada da indústria aeronáutica, para deixar o carro mais leve e ágil apesar do tamanho de sedã executivo. Elegância britânica, motor V8 supercharged em algumas versões, e um preço de lançamento que passava, com folga, dos R$210 mil. O problema aparece quando esse carro sofre uma batida. Reparo em carroceria de alumínio rebitado exige equipamento específico, treinamento específico, e muito poucas oficinas no Brasil têm isso. O resultado é um custo de funilaria muitas vezes maior do que o de um carro de aço comum, e seguradoras que, sabendo disso, cobram apólices bem mais caras. Junta isso com peças elétricas específicas da era pré-digital da Jaguar, que já eram conhecidas por dar problema mesmo quando o carro era novo, e você tem um cenário perfeito para desvalorização. Hoje, um Jaguar XJ dessa geração, rodando bem, é encontrado por valores entre 45 e 55 mil reais. Um verdadeiro carro de embaixador, ao preço de um sedã médio nacional com alguns anos de estrada. Mas segura essa informação, porque os próximos 4 carros dessa lista são os campeões absolutos de desvalorização no Brasil. E o motivo por trás deles é praticamente o mesmo em todos, um sistema que, quando funciona, é maravilhoso. Quando quebra, é uma bomba relógio financeira. Número 4. Audi A8 4.2 FSI, geração D3. O Audi A8 sempre foi o sedã de luxo mais discreto entre os 3 alemães. Sem o status ostensivo do Classe S, sem a fama esportiva do Série 7, mas com engenharia igualmente impressionante, carroceria toda em alumínio, tração 4, motor V8 4.2 FSI que entregava conforto e potência ao mesmo tempo. O preço de lançamento, muitas vezes acima dos R$210 mil, dependendo da configuração e da versão. O ponto de virada é a suspensão a ar. Ela é responsável por aquele conforto de andar sobre nuvens que todo mundo elogia num test drive. Só que, quando os componentes começam a falhar, o custo de troca completa pode ultrapassar o valor de mercado do próprio carro usado. Isso mesmo, às vezes consertar custa mais do que o carro vale. Some a isso o tensor de corrente do motor V8,
item conhecido por gerar reparo caro se não for trocado preventivamente, e a eletrônica complexa típica da Audi daquela geração, e o resultado é inevitável. Hoje, esse mesmo A8 é encontrado por algo entre 40 e 55 mil reais. Um carro que competia com limusines oficiais, precificado como usado popular. E se você acha que isso já é chocante, o próximo da lista é, sem exagero, o carro mais citado no Brasil inteiro quando o assunto é luxo baratíssimo que ninguém quer arriscar comprar. Número 3. Mercedes-Benz Classe S500, geração W221. Poucos carros carregam tanto status quanto o Mercedes Classe S é o carro dos chefes de Estado, dos executivos, da cena de filme em que alguém desce escadaria de um hotel 5 estrelas. O S500, na geração conhecida internamente como W221, chegou ao Brasil com preço de lançamento que, dependendo do ano da versão, ultrapassava facilmente os 210 mil reais, podendo passar de 300 mil em configurações mais completas. E aqui mora a armadilha mais famosa do mercado de usados de luxo no Brasil. Esse Classe S tinha de série o sistema Airmatic, suspensão a ar totalmente eletrônica, além do sistema Active Body Control em algumas versões, que usa fluido hidráulico pressurizado para controlar cada roda de forma independente, quase eliminando a inclinação da carroceria nas curvas. Maravilhoso quando novo. Um pesadelo financeiro quando envelhece. A troca completa do sistema de suspensão a ar pode custar dezenas de milhares de reais. E isso sem falar nos sensores do Distronic, no piloto automático adaptativo, e em toda a fiação elétrica que, com o tempo, começa a apresentar falhas intermitentes difíceis de diagnosticar. O resultado é que hoje você encontra um Classe S500 dessa geração por valores entre 45 e 60 mil reais. Compradores experientes até sabem que o carro é incrível. Mas todo mundo também sabe da fama. Classe S barato é armadilha. E é justamente esse medo coletivo que empurra o preço lá para baixo. Chegamos aos dois últimos. E aviso, esses dois não são só os mais desvalorizados dessa lista. Eles são, atualmente, dois dos casos mais comentados em fóruns e grupos de carros usados no Brasil inteiro. Número 2. Range Rover Vogue TDV8, geração L322. Se existe um carro que resume perfeitamente o conceito de luxo raiz, manutenção pesadelo, é o Range Rover Vogue da geração L322. Motor turbo diesel V8, tração 4x4 permanente com reduzida, capacidade de subir praticamente qualquer terreno enquanto o motorista está sentado em bancos de couro aquecidos e ventilados. O preço de lançamento? Facilmente acima dos 210 mil reais, chegando perto dos 300 mil em versões mais completas. O problema é que a Range Rover combina praticamente todos os vilões que já vimos nessa lista, ao mesmo tempo. Suspensão a ar complexa. Eletrônica britânica com histórico de falhas conhecido internacionalmente, até em mercados como o Reino Unido e os Estados Unidos. E uma rede de suporte, no Brasil, historicamente cara e concentrada em poucas cidades grandes. Existe até uma piada recorrente entre mecânicos, Land Rover Tax, o imposto invisível que você paga sempre que uma luz do painel acende. Trocar um simples sensor pode custar o que custaria uma revisão inteira em um carro popular. O resultado disso tudo é brutal. Hoje, um Range Rover Vogue TDV8 dessa geração, rodando, com ar-condicionado gelado e motor forte, aparece à venda por valores entre 45 e 55 mil reais. Um SUV que já valeu o preço de um apartamento pequeno em cidade do interior, hoje custa menos que uma picape 0 km básica. E mesmo assim, ele não é o campeão absoluto dessa lista. Porque existe um carro, no Brasil, que se tornou praticamente sinônimo da frase "cuidado com carro de luxo barato". E é sobre ele que vamos fechar o vídeo. Número 1, BMW 750li, geração i65, E66. Chegamos ao carro que mais engana comprador desavisado no Brasil. O BMW 750li da geração E65, E66 foi, no seu lançamento, o topo absoluto da BMW. Motor V8 de mais de 360 cavalos, banco traseiro reclinável com massageador em algumas versões, e o primeiro sistema e-drive da história, um computador de bordo que controlava praticamente tudo: ar-condicionado, som, navegação, telefone, tudo através de um único botão giratório central. Revolucionário para a época. Preço de lançamento facilmente acima dos 210 mil reais, com muitas configurações passando dos 300 mil reais tranquilamente. E é exatamente aí que mora o motivo real dessa desvalorização histórica. Esse 750li foi um dos primeiros sedãs de luxo do mundo a depender tão pesadamente de computadores embarcados. E computador de carro, diferente de computador de casa, envelhece mal.
Quando a central do e-drive apresenta defeito, muitas vezes ela precisa ser substituída inteira, com peça importada e programação especializada, porque poucos técnicos no Brasil dominam esse sistema específico dessa geração. Some a isso vedações do motor V8 conhecidas por ressecar com o tempo, gerando consumo de óleo acima do normal, e a fama que se espalhou entre mecânicos e compradores. 750 é o carro mais caro de manter da BMW inteira e o mais barato de comprar usado. Essa fama se tornou realidade de mercado. Hoje, um BMW 750li dessa geração, funcionando, com bancos elétricos, teto solar e motor rodando redondo, é encontrado por valores que, em muitos casos, ficam abaixo dos R$50 mil. Estamos falando de um carro que já valeu mais de R$210 mil, hoje vendido pelo preço de um sedã compacto seminovo, popular, 6 ou 7 anos de uso. É o resumo perfeito dessa lista inteira. Tecnologia de ponta na época do lançamento, vira o maior pesadelo de manutenção poucos anos depois, e o mercado, sem dó, corrige o preço lá para baixo.